Continuando o 6º capítulo da 2ª parte do livro Memórias do Suicida. No dia seguinte, já era adiantada a hora em que vieram nos buscar para o prosseguimento da visita-instrução que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como foi por ela mesma prometido e que, solícita, nos aguardava. Faremos hoje a nossa última excursão, esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzi-los à terra, onde culminarão o giro instrutivo que estão experimentando. Como vocês já têm ideia do que seja um trabalho de pesquisas para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que um de vocês deve encarnar, eu os levarei à sessão do planejamento de corpos físicos. Não ignorem, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vocês esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc., etc., principalmente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves, incuráveis e etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, os planos para os futuros corpos serão esboçados, os quais absolutamente não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e nem dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Sejam bem-vindos a essa casa, meus amigos, esclareceu a dama que nos recebeu e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrem confiantes, irmã Rosália os acompanhará. Em seguida, nos conduziu a uma sala de grandes proporções, rodeada de portas, cujas arcadas de fino trabalho artístico deixavam-se velar por extensas cortinas cintilantes e flexíveis, como a melhor seda. Penetramos o interior por uma daquelas passagens e um iniciado risonho e simpático se apresentou. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que, à nossa apreciação, parecia como um legítimo cenário de arte. Recanto sedutor, se assim podemos nos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, cônscios das responsabilidades de que a ação divina providência os investia. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagens umas para as outras em sentido reto e através das arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, a cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes para o serviço a se realizarem, provindos de outras seções como a de análise e a de pesquisas, bem assim do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso do mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, dispostas conforme a sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas sugestivos primores de arquitetura, destacavam-se o panorama vasto do departamento, com seus jardins suavizantes coloridos, a influência magnânima do azul do céu, alcandorado pela luz do sol que ali espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado ali
O teor dos apontamentos provenientes do exterior seguiam ordens para a sessão de modelagem disposta na sala seguinte, no sentido de esboçar o futuro corpo, tal como as instruções determinavam, a saber: A. Mutilado desde o nascimento. B. Passível de ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais, o que, portanto, indicaria fatos decisivos para a programação do caminho a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao molde das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos pares, reencarnariam possivelmente em corpos físicos normais e até belos e sadios, por exigência de suas novas experiências, que assim fosse sem tais casos, aumentando tais lutas e somente sofrimentos de ordem moral irreparáveis. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços de corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio haviam desperdiçado, destruindo antes da época normal, habilmente classificados na seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque estavam em pedestal conveniente, pois esses esboços eram como estátuas móveis, muito belas, dadas à perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio corpo já destruído. A. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B. Ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que o mesmo corpo se encontrava na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data de nascimento, data da época normal que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, o gênero do mesmo, causa determinantes, o nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivou a extinção da fonte de vida localizadas no corpo. Era assinalado no esboço com lesão idêntica à que o corpo material sofreu. D. Casos especiais: afogamento, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do corpo, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante imperfeição dessa última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentados por nós, como nós. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem idêntica às suas similares. No entanto, esta recâmara, esse quarto reservado, sobrepunha-se pela intensidade e delicadeza do trabalho desenvolvido e pelo número elevado de trabalhadores. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas depois de se encaminhando para a revisão e aprovado no templo das sessões de análise e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sobre o critério dos seus mentores e guias particulares. Não raramente, os futuros ocupantes o aprovavam por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem
demora para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. Mas, se porventura o estado do penitente, por demasiado precário, não lhe permitisse lucidez para examinar conveniente a respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários supriam suas deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, como criteriosos advogados com seus constituintes. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de particular comoção, tudo observando com máximo interesse. Nossa boa Rosária e o iniciado responsável pela sessão, irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever através das responsabilidades de que eram investidos, nos acompanhavam, lecionando esclarecimentos preciosos. Sim, meus caros amigos, meus irmãos, dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala em sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras em torno das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantos esclarecimentos levaram a minha pobre alma obscurecida pelo erro, que não me neguei ao desejo de também transcrevê-la para estas despretensiosas páginas de além-túmulo. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inexcedíveis nos erguem das incompreensões do erro para as elevadas vias da regeneração através dos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de conhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino seria capaz de estabelecer a fim de, a sua criação, dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidiam aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá em hipótese alguma que o grande orgulho que arrasta a par da ilustração posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração, ressequido e árido de virtudes edificantes, adquirirá os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da verdadeira fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar enquanto o intelecto repousa. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuíssem no trabalho da proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despaupérios cometidos em desencontro das divinas leis, os induzem a renascimentos desgraçados, nos quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que em tão laboriosas recapitulações expiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna devida pelos homens uns aos outros. Desculpa.
o egoísmo acomodado e pusilânime, fraco, covarde. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça, que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe fez supor seja privilegiado em favor divino, não concordará em render homenagens a uma lei universal e divina capaz de lhes impor um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um corpo cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer através das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisas que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir, todos esses responsáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vocês repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível. Por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados e em cujas sociedades iniciarão novos ciclos de progresso na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Porém, isso levará milênios sobre milênios. Portanto, nenhum homem, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação como fator que é do seu progresso, da sua ascensão para o melhor, até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à terra, eles se encontram sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano, assim como o homem diariamente assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e veem caírem as chuvas, as plantas crescerem e frutecerem, as flores exalarem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e a aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, o sacrifício que requer das legiões de servos invisíveis, tão sublime trabalho que no mundo astral são incumbidos da conservação do planeta segundo os altos desígnios do onipotente Criador. Também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. E o homem tanto se habituou a se ver rodeado de manifestações divinas que se tornou indiferente a elas, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Porém, como não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor à parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Nos sentíamos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados, e admirava-nos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções, como naquele momento.
Fomos atraídos para uma esplêndida galeria onde se alinhavam as belíssimas estátuas mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados se encontravam ali, fiéis ao nobre dever de servir a irmãos menos experientes na ciência da vida, mas atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado. Outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros corpos a serem encaminhados para aprovação, etc, etc. E cada um empregando nesse extraordinário ministério o máximo de atenção e da boa vontade de que eram capazes, nos fez conceber o ideal do funcionalismo perfeito, cônscio do dever a cumprir. Nos aproximamos das estátuas. Eram mapas antigos, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares, animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, através das artérias, víamos deslizar em toda a força e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las tivesse que comprimir reflexos de luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, também eram representados por tessituras mimosas de cor nível, jaune, róseo, respectivamente, o que a peça fornecia expressão de grande beleza. Jaude é uma palavra que tem origem no idioma árabe e é utilizada para se referir a uma cor específica, que é uma tonalidade de um amarelo dourado. Essa cor é caracterizada por ser brilhante e intensa, lembrando o tom do ouro. Pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava idealizado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais, em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. A fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava, traindo circular atenção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria se considerar honrado e feliz por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um corpo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tem de arrastar ciclos de progresso, ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos chocados, sem ânimo para divergir, iniciando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. Porém, o nobre instrutor interveio, dirigindo-se a nós, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isso é, a alma imortal,
para que nele se embeleze e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vê o coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação. Pequeno cofre onde o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinem o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelos excelsos artistas, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual a mente espiritual agirá, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que leva para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato. Porventura não será digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosa e sensatamente, para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim facilitando as realizações que lhe competirem no conceito das sociedades humanas. Atentem nesses pequenos cofres auditivos, embora caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhes forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão vinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do corpo carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, participando no trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá parecer também o trabalho da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz ao demais o pensamento da criatura encarnada através da magia da palavra enunciada. Oh, como o homem seria respeitável se utilizasse desse aparelho sublime apenas a serviço do bem, do belo, da verdade. É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. É graças ao seu produtivo trabalho que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, enobrecido pelos elevados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações. As harmonias arrebatadoras dos seus mais caros poemas, assim como os suaves cantos do amor materno, junto ao berço em que o querubim risonho adormece. E também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos murmúrios fervorosos da oração. Nenhuma peça inútil, nenhuma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso, são indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa bela majestosa de atividades subsequentes e heróicas, dependendo umas das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará como lâmpada sagrada em santuário eficaz.
A natureza, meus amigos, é como a vontade de Deus manifesta sob a pressão soberana do seu divino poder magnético. Tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação, para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois fiquem certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade, e não apenas para o serviço de expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um.